Vamos falar sobre o livro do Apocalipse. Olha, poucos textos na história conseguem ser tão fascinantes e ao mesmo tempo tão confusos, né? Hoje a gente vai mergulhar nele para tentar entender esses mistérios de um jeito um pouco diferente. Pensa rápido. Quando alguém fala a palavra Apocalipse, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Para muita gente, a resposta é imediata e geralmente bem intensa. Pois é, fim do mundo, anticristo, guerra final. A gente já conhece o roteiro, né? A cultura pop, então, adora essa versão, cheia de um fascínio meio sombrio. Mas e se o verdadeiro significado da palavra for exatamente o contrário de tudo isso? Certo. Para a gente entender isso direito, vamos começar pelo erro número 1, aquele que quase todo mundo comete ao tentar ler esse livro. É exatamente isso. Sabe aquela tendência de ler o livro e ficar procurando paralelos com os dias de hoje? Então, isso não é de agora. Um exemplo perfeito é o da Rainha Leonor, lá no século XIII, que pagou um artista para literalmente se desenhar dentro de uma cena do Apocalipse. Ela queria se ver na história. E essa é a grande armadilha, tentar forçar o nosso mundo para dentro do texto. Agora, o mais interessante é que a chave para a gente não cair nessa armadilha está, acredite, na primeira palavra do livro, lá no original grego. Exatamente. Apocalipse significa tirar o véu, revelar. Ou seja, o objetivo do livro nunca foi esconder a verdade num quebra-cabeça complicado. Pelo contrário, a ideia é desvendar, é revelar o evangelho vitorioso de Jesus. Foi um livro feito para trazer clareza, não confusão. Então, se o livro não é uma linha do tempo linear sobre o futuro, como é que ele se organiza? Vamos ver isso agora, porque a estrutura dele é simplesmente genial. A resposta está nesse número aqui, o 7. O número 7 é a grande chave da estrutura do Apocalipse. Na Bíblia, 7 é o número da perfeição, daquilo que é completo. E o autor usa esse número de forma muito criativa por todo o livro. A grande sacada é que o Apocalipse não é cronológico. Em vez de contar uma história linear, ele conta a mesma grande história da redenção 7 vezes, em ciclos paralelos. Pense assim, é como olhar para uma montanha de 7 ângulos diferentes. Cada ciclo, os selos, as trompetas, reconta a história com novos detalhes, com uma nova perspectiva. Certo. Agora que a gente entendeu a estrutura, precisamos falar da linguagem. O Apocalipse é uma visão. Isso quer dizer que ele se comunica através de símbolos e não de descrições literais. É quase como um sonho, sabe? Onde as imagens representam verdades muito mais profundas. A primeira visão de Cristo, lá no capítulo 1, é o exemplo perfeito. Os cabelos brancos não são literais, mas simbolizam sua sabedoria eterna. Os olhos de fogo representam seu conhecimento que tudo vê. Os pés de bronze, seu poder para executar o juízo. E a espada que sai da boca é o símbolo do poder da sua palavra. Cada detalhe revela uma verdade teológica. Com a estrutura e a linguagem simbólica em mente, a gente finalmente pode chegar no coração do livro. O ponto crucial de tudo isso é este aqui. Essa frase se repete 7 vezes no livro, não é à toa. Ela é o grito de guerra do Apocalipse. E não é um chamado para lutar e matar, mas sim um chamado para que a igreja seja uma testemunha fiel, aconteça o que acontecer. E é aqui que vem o grande paradoxo. O Apocalipse descreve o exército de Deus como um exército às avessas. Ele não vai para o campo de batalha para matar, mas para morrer. O triunfo não vem pela força das armas, mas por se tornar mártir, por dar um testemunho fiel, assim como Cristo fez na cruz, a vitória conquistada pelo sacrifício. No final das contas, o Apocalipse nos convida a mudar a pergunta. Em vez de ficar especulando sobre o quando, a verdadeira questão é como. Diante dos desafios do nosso tempo, como a gente pode ser testemunha fiel aqui e agora? Essa é a revelação que realmente importa.